Olá, aluno, olá, aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso vídeo de orientação da nossa primeira avaliação da nossa disciplina de Política Social, Origem e Método. A nossa avaliação ela tem como referência a unidade 1 e o tema 3. Dentro do tema 3, nós temos como objetivos de aprendizagem categorizar as políticas públicas e sociais, assim como descrever a origem das políticas sociais e, por fim, identificar a política social como instrumento regulamentador. Dentro da contextualização, eu falo brevemente sobre o conceito da expressão questão social e é muito importante que vocês consigam identificar a partir da leitura dessa unidade, com recorte no tema 3, esses três objetivos propostos aqui. E o que eu pretendo buscar aqui como instrumento avaliativo? Dentro da proposta de trabalho, eu passo justamente o que eu espero que vocês façam no trabalho de vocês. Então, se atentem a essa descrição aqui da proposta de trabalho. Quando eu falo para vocês que eu quero que vocês façam um texto com 2 laudas, seria um texto com 2 páginas. Professora, o meu trabalho eu preciso apresentar capa? Sim, todo trabalho acadêmico ele precisa apresentar capa. Da mesma forma que todo trabalho acadêmico ele precisa ter referências bibliográficas, tá? E as referências bibliográficas, elas precisam estar alinhadas com as normas da ABNT. Então, professora, a capa e a referência bibliográfica vão contar com essas 2 páginas do trabalho? Não, tá? O que eu estou pedindo para vocês escreverem é justamente o que eu estou pedindo ali na proposta de trabalho. Então, essas 2 perguntas que eu estou sinalizando aqui para vocês, esses 2 pontos aqui da proposta de trabalho, é o que vocês vão escrever em 2 páginas, tá? Então, capa e referência bibliográfica não vão contar aí nessas 2 laudas que eu peço, tá? Então, eu vou pedir para vocês o seguinte: vocês vão pensar lá no surgimento das políticas sociais, tá? Então, quando a política social surge no cenário brasileiro, tá? Então, pensem lá, quando o serviço social pensa, justamente quando a política social ela chega no Brasil, quando a gente tem ali a sua associação, por exemplo, a expansão da indústria, a expansão das cidades. Então, quando a gente observa aí em qual governo a gente consegue identificar, tá? Quando eu pergunto sinalizar em qual governo, não é o governo municipal ou o governo estadual, e sim qual governo federal que a gente vai conseguir identificar aí a gênese das políticas sociais. Então, eu peço para vocês, professora, basta eu apenas falar qual é o presidente que está atrelado ao surgimento da gênese da política social? Não. É importante que vocês sinalizem ali qual é o presidente e também contextualizem em que cenário esse presidente ele cria essas políticas sociais e quais foram as políticas sociais que foram criadas durante essa gestão, tá? Façam uma breve apresentação dessas políticas sociais, façam uma breve contextualização sobre a gênese da política social no cenário brasileiro, tá? Então não é só dizer o presidente X ou o presidente Y. Vocês vão precisar contextualizar qual era o cenário quando foi criada a política social no cenário brasileiro, tá? Então, em que sentido, em qual cenário foi, como que estava a economia no Brasil? Eu dei já um spoiler aqui no início, quando eu falo para vocês. Então, vocês vão contextualizar da mesma forma que vocês irão discorrer a respeito da relação contraditória entre as classes, tá? Que permeia a política social nos seus primórdios. Então, vocês precisam identificar que nós temos duas classes que estão ali presentes e justamente o Estado ele cria as políticas sociais para atender ali o interesse dessas 2 classes. Vocês vão precisar sinalizar quais são essas 2 classes que são ali, que existem dentro desse cenário contraditório, e eu falei muito isso na nossa primeira aula. Então, quem não assistiu a primeira aula, assista a gravação, que eu já falei quais são as 2 classes que existem, tá?
E aí vocês vão dizer por que existia essa relação contraditória. E aí vocês também vão discorrer. Ah, professora, eu posso fazer um texto único? Sim. Ah, professora, eu posso colocar como se fosse uma página para cada item que você colocou aqui? Também podem, tá? Se vocês acharem que é mais fácil. Mas se vocês quiserem colocar como um texto único, também será bem-vindo, tá bom? Então não se esqueçam que todo trabalho precisa ter capa, assim como todo trabalho precisa ter referência bibliográfica. Lembrando que o prazo de envio do trabalho será dia 1º de abril. Professora, eu posso fazer o meu trabalho em dupla? Eu posso fazer meu trabalho em grupo? Eu já tenho um grupo já que eu estou acostumada a fazer trabalho, ou já em outra matéria eu já vou fazer trabalho em grupo. Eu posso seguir essa mesma formação? Sim. Até 5 integrantes. Ah, não, mas eu quero fazer em dupla, com 2 pessoas? Também pode. Ah, um trio? Também pode. Não, professora, eu prefiro fazer sozinho. Sem problema nenhum, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham ainda em relação à elaboração dessa atividade, sigo aqui à disposição. Um abraço e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.